agradecer a toda a espiritualidade de luz que está aqui nos envolvendo, nos protegendo. E eu agradeço a cada um de vocês pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma conversa que sempre é tão produtiva, tão relevante para o nosso conhecimento, principalmente porque estamos protegidos e intuídos por essa espiritualidade maravilhosa, não é? Então, o tema de hoje é quem são nossos filhos. Eu penso que todos vocês conhecem muito bem esse assunto, mas, de qualquer forma, é bastante importante a gente parar para fazer uma reflexão sobre esse intercâmbio que nós vivemos, né, entre o mundo espiritual e o nosso mundo físico. Também a gente refletir sobre as maravilhas dessa inteligência cósmica que a gente chama Deus, que nos faz nascermos crianças, porque a criança não tem o seu cérebro físico ainda, neurologicamente falando, desenvolvido, então os pais conseguem conduzir melhor nesses primeiros anos de vida, estimulando as suas virtudes, fazendo o combate das suas imperfeições. E eu acredito que mais lá adiante a gente não vai mais precisar nascer crianças, né? A lei do progresso vai fazendo essas mudanças e que será necessária ou importante para a gente já nascer numa outra fase. Mas vamos deixar isso para o futuro. Vamos voltar hoje aqui no nosso planeta Terra tão querido, nesse segundo estágio evolutivo nosso, no mundo de provas e expiações, e assim nós vamos falar um pouquinho do assunto de hoje. Lá nos idos tempos antes do Google, que hoje o Google não responde a tantas perguntas, a tantas indagações, na maioria das vezes de uma forma satisfatória, né? Mas não existia ainda. Uma jovem mãe engravidou pela primeira vez, uma alegria total, felicíssima ela ficou, mas passados uns dias ela começou a pensar: como que eu vou dar conta de um bebezinho? Como que eu vou trocar roupa, dar comida? Como que eu vou identificar o choro? Se é de fome, se é de dor, o que tem? Não tinha a mãe nem a sogra por perto. Ela vai no obstetra e o obstetra diz para ela: eu vou te recomendar um livro muito bom. Eu, inclusive, tive esse livro, A Vida do Bebê, do Reinaldo Delamare, Dr. Reinaldo Delamare. É um livro bem volumoso. Mas a moça saiu feliz da vida. Ela disse: pronto, minha vida está resolvida. Foi comprar o livro. Quando ela viu aquele livro muito grosso, porque é uma verdadeira enciclopédia pediátrica, ela caiu na realidade que ela não gostava de ler. Ela disse: agora, como que eu vou fazer para ler todo isso daqui? E ficou aflita de novo. Voltou no obstetra, comentou esse fato e ele disse: mãe, você não vai encontrar o teu filho em livro nenhum. Porque é bem isso, né? Nossos filhos têm uma individualidade tão específica em todos os aspectos que eles não estão registrados num livro para a mãe saber como conduzir. Eu fiz um estudo um pouquinho mais longo, então eu pedi licença a vocês que eu vou ter que acompanhar aqui os meus apontamentos, porque senão eu posso pular algum assunto importante. Portanto, os nossos filhos não vêm com manual de instrução. Cada um deles tem peculiaridades, tem particularidades que demandam uma atenção específica. Pode ter 15 filhos, cada um tem um apelo emocional diferente e pede para os pais, os tutores, uma atenção diferente também. E isso implica em dizer que não importa se foi uma gravidez planejada ou não, se esse filho é adotivo ou é filho consanguíneo, se esse filho vem num momento muito desejado ou não, se a mãe é mãe solo, se o pai é pai solo, não importa. Todas as situações necessitam dessa educação, desse encaminhamento, com todo empenho, da mesma forma. E
A gente pensa que ser pai e mãe ou ser tutor de um bebê que chega com espírito já antigo, né, já vivido, é realizar um projeto de amor. Isso tem que ser assim. Infelizmente nem sempre acontece, mas teria que ser a realização de um projeto de amor. E nós somos os pais certos para os filhos certos para nós também. Tudo isso é programado por esse grupo espiritual de alta magnitude que faz uma programação perfeita e nada acontece por acaso e cada um reencarna para poder cumprir as suas tarefas e evoluir. Nós sabemos que na programação reencarnatória a gente traz as provas para poder estimular as nossas virtudes, aumentar, fortificar as nossas virtudes, porque a gente demora muito a aprender. Joana de Ângeles sempre diz que a gente não consegue desenvolver bem nem uma virtude numa encarnação toda. A gente leva para diante, né? Isso é um processo demorado. E a gente traz também provas, e aqui nós falamos a gente, mas pensamos que os filhos pequenininhos têm essa programação também, provas para combater as imperfeições. E como temos, vamos ter que ir reduzindo isso, mas às vezes até criamos transtornos voluntários, ao invés de diminuirmos, aumentamos por nossa intemperança. Nós trazemos também as nossas expiações, que são resultados, são consequências do que nós fizemos que não foi tão correto, das nossas provas não executadas, e ainda missões. E o nosso filhinho vem com isso, trazendo toda essa bagagem. E nesse começo de vida é necessário essa orientação dos pais. Uma coisa bem importante é a gente pensar que para educar um filho, para conduzir um filho nesses primeiros anos de vida, a gente precisa se firmar muito na oração, precisa aprender a ser mais intuitivo para perceber quais mensagens o universo está nos passando para nós podermos conduzir melhor essa criança. Nós temos que ter persistência, porque tem horas que dá vontade de desistir, mas não podemos, temos que seguir em frente. E determinação. A determinação é educar com um amor inteligente, desculpe. Com um amor, talvez seja inteligente a palavra certa mesmo, porque muitos pais, e hoje está acontecendo infelizmente isso, parece assim que educar é uma coisa simples, é passar a mão na cabeça e deixar que as coisas fluam do jeito que tem que fluir e não é, né? A gente sabe que o amor com energia é necessário, com muito amor. A gente não conhece o amor genuíno, mas o máximo de amor que a gente consegue. E por filho, pais têm um amor muito mais forte também. Um pai chegou numa casa espírita, puxando o filho pela manga da blusa, o menino irritado, um adolescente, e ele disse assim, procurou uma senhora para fazer atendimento fraterno, que foi encaminhado, e ele disse, é o último recurso meu vir aqui na casa espírita, que me falaram que aqui se resolve. Ele não era espírita. Aí ele comentou assim, já começou a dissertar toda uma situação em relação ao filho. Eu já fiz de tudo. Ele já tomou remédio, ele já foi em psiquiatra, ele já foi em psicólogo, já foi internado e nada resolve. E assim ele falou, que falou. Quando ele parou, a senhora que estava fazendo atendimento fraterno olhou para o rapaz e disse assim, teu pai falou tudo que tinha que falar. E você, o que você propõe? O rapaz disse assim, eu proponho que meu pai pare de beber, daí eu vou parar de usar droga. Então a gente sempre pensa assim, porque somos pais, porque temos mais idade cronológica, achamos que sabemos mais, que tudo que nós dissemos está correto. E muitas vezes os filhos nos educam, né? Então se a gente quer que a nossa casa
funcione melhor, ambos os lados têm que fazerem as coisas melhorarem. Não tem isso de o pai achar que está certo e olhar só para os erros do filho, né? E não fazer a sua parte. Então, é uma responsabilidade bastante grande. Então, cada filho necessita, vejam só, de uma atenção específica. Não é amor específico, porque o amor tem que ser para todos os filhos. Mas a atenção específica, sim, o apelo emocional que cada filho traz é seu. E essa dificuldade, os pais, por mais dificuldade que tenham a alcançar, têm que tentar alcançar para poder melhor educar. Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele fala assim, vejam só: filhos são espíritos imortais colocados temporariamente em nossas vidas para um curso intensivo de como amar alguém mais do que a nós mesmos. Olha que coisa linda isso. Eu vou repetir. Filhos são espíritos imortais colocados temporariamente em nossas vidas para um curso intensivo de como amar alguém mais do que a nós mesmos. E a melhor maneira de educar é exemplificar. Né? A gente pode pôr um filhinho aqui na frente, olhar nos seus olhos com maior amor e dizer: filho, você tem que tomar o seguinte caminho, é assim, 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 assim. Se você faz o contrário, pouca coisa ele vai aprender, alguma coisa assim, mas pouca coisa, porque filhos imitam, né? Nós somos espelhos para eles, então isso é importante também. No Livro dos Espíritos, a questão 379, Kardec pergunta: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? E a espiritualidade responde: podem ser mais, se mais progrediram. Os órgãos ainda imperfeitos o impedem de se manifestar. É o que nós falamos, né? Na infância, porque os neurônios cerebrais ainda não estão num desenvolvimento completo, os pais têm condições de encaminhar melhor aquela criança, porque ela ainda não intelectualizou as situações do espírito, do corpo mental, digamos. O espírito manda as mensagens para o cérebro físico decodifica aquela mensagem e a criança vai expressar através da sua fala, através das suas ações, e daí os pais vão ficar sabendo se essa criança, o que é de bom, de virtude para ele estimular, o que é de imperfeições para os pais tentarem modelar, combater, né? E nós podemos, portanto, ter muitos filhos, mas cada um é singular e a gente observa isso, inclusive nos gêmeos univitelinos. A Zelinda e o Altamir têm 2 meninos univitelinos. Mais alguém aqui tem filhos gêmeos univitelinos? Não? São só os 2. Eles são iguais, Zelinda? Não, eu estava te contando, eles são iguaizinhos na aparência. Fisicamente, se bem que vocês distinguem, então não são tão iguais. Eu não consigo distinguir os filhos da Mas a gente sabe por quê, né? Vamos dizer assim, que a humanidade ainda não tem, no grosso da humanidade, a compreensão disso, né? Mas a gente sabe por que eles são só semelhantes na aparência. Porque são 2 espíritos com a sua carga evolutiva em andamento, né? Exatamente. E para tu dar uma descansadinha, vamos criar o... Né? Eu fiquei pensando na frase, no texto do Emmanuel. Sim. Como é mágico isso, né? Como é mágico. E veja quanto de verdade tem no que ele disse. Sim. Porque se tem alguns pais que não conseguem amar os seus filhos mais do que a si mesmo, as mães todas conseguem. Sim. As mães vão ao limite pelos seus filhos.
Tá? E como é complexo isso, já pensaram? Como é complexo, porque nós viemos para a Terra com duas missões, embora inferiores, num planeta de expiação e provas, duas missões nós temos, que é reformar nós mesmos e criar os nossos filhos. Sim. Isso é missão. Daí vem as provas, vem as expiações, Sim. né? E olha a complexidade disso diante da vida num planeta de expiação e provas. Porque além desta missão, tu tem que sobreviver. Sim. Tu tem que te relacionar. Né? Tu não pode depreciar o teu corpo. Tu tem que criar uma família. Então, a Joana de Anjos tem toda a razão quando ela diz que para adquirir uma virtude por encarnação é uma vitória do espírito. Sim. Né? Sim. Exatamente. E a gente traz toda essa programação e muito dificilmente um de nós consegue ser completista, né? Cumprir todo esse projeto que viemos ir lá no mundo espiritual, no plano espiritual. A gente tem sede de vir para melhorar e a gente quer até mais. Que é um planejamento mais complexo, porque a gente quer melhorar muito rapidamente. Mas chegamos aqui e não conseguimos. Daí a gente faz uma família, tem 2, 3, 4 filhos, 2 alinhadinhos e um atravessado. Exatamente. Tem até uma parte que eu vou falar isso. E um atravessado. Exatamente. Posso falar uma coisinha? Sim. Colocam as mulheres, as mães, no céu. Nós merecemos o céu, nesse sentido que o senhor está falando. Mas nós não podemos esquecer dos pais. Porque há pais, e muitos pais, que são verdadeiras mães. São pães. São mais do que mães. Então é por isso que a gente Não não pode esqueci, esquecer não dos esqueci. pais. Mesmo porque nós como filhos, eu acredito que todos nós amamos tanto nosso pai, praticamente como uma mãe, né? Porque quem teve pai mesmo sabe o que é uma mãe. Quem teve pai sabe o que é uma mãe. A Rosa é testemunha, né? Então olha só o compromisso do que eu vou dizer. Eu sei, não só acredito, eu sei que nós teríamos uma sociedade melhor se as mulheres tomassem conta dela. Porque a sociedade patriarcal bateu no teto, não deu certo. A humanidade como está, ela é dominada pelos homens e não deu certo. Está na hora de nós mudar essa chave. E olha quem está falando. Né? As mulheres têm que tomar conta dele. Elas têm tudo a mais que os homens têm. Elas têm sensibilidade, têm mais amor, têm mais pureza, são mais sérias, no geral. São 52% da população de Santa Catarina podiam tomar conta. E por que será que nós não tomamos conta? Hã? Desunidas. É porque não está na hora. É que a gente não tem aquele poder dentro de nós, eu acho, né? Sim. Aquela coisa do poder, né? Sim. Tudo está certo. Está tudo certo. Né? Não, tá tudo certo. Hoje, Para o progresso vai ser necessário isso. hoje nós já vemos muitas pessoas, mães, indo se candidatar a políticas para poder ter mais força para dirigirem melhor a cidade, dirigirem melhor a sociedade onde elas vivem. Mas existe o machismo por trás que diz assim: nós precisamos ter 12 vereadores, não podemos ter 11 vereadores e uma vereadora. Entende? Então é isso que eu quero sociedade dizer. patriarcal. Nós estamos falando de filho, nós estamos falando de filho. Né? Mas ontem aconteceu ontem não, hoje é segunda, ontem aconteceu uma coisa horrível. Né? Um treinador de futebol famoso, né? Foi para a hora da entrevista, o time dele tinha ganho de 5-0 e uma repórter fez uma pergunta. Sabe o que ele respondeu? Eu só obedeço, eu só tenho
respeito por duas mulheres, pela Três. minha esposa e pela minha mãe. Três mulheres. É? Era. É. Então, ele assim, ó, de forma gratuita, ele ofendeu a mulher. Era uma repórter trabalhando. Veja como a gente tem que avançar ainda nesse quesito. Que bom que existe as Ele botou a terceira mulher, é a presidente do clube do Ah, Palmeiras. sim, depois ele lembrou, ele já sabe. Tá vendo? Vamos Mas ver. então vamos mais um pouquinho? Então os nossos filhos estão aqui como companheiros de evolução, não é? A gente não sabe mais do que eles, ou se sabe mais um pouquinho em alguns casos, eles também têm coisas que não sabem e que vão nos ensinar, então são companheiros da nossa evolução para realizar esse projeto de amor. E a primeira escola que eles encontram é o lar, né? Então o lar tem que ser um lugar, infelizmente ainda é utopia da gente falar que a grande maioria, não é a grande maioria dos lares, tem que o amor reinar sobre o ódio. Hoje eu vou falar muitas histórias da vida real para vocês, porque eu acho que exemplos, no caso de filhos, move mais do que a teoria, né? Então tem essa história, eu acredito até que esses dois personagens ainda sejam vivos, porque não tem tantos anos. Foi passado por uma senhora dirigente de uma casa espírita no Rio de Janeiro. O casal teve uma filhinha, e um amor enorme pela filha, mas assim que ela começou a manifestar sensações, ela recusava o pai. Ela não aceitava o carinho do pai, não queria conversar com ele, não aceitava o beijo, não aceitava que o pai levasse no colégio. Ela tinha uma rejeição total pelo pai. O pai sempre muito triste, tentava de todas as formas, que não existia na encarnação atual um fato